Olá, tudo bom com você? Hoje eu quero falar sobre um assunto que cada vez mais que eu estudo técnicas diferentes, o mesmo assunto a gente trabalha com nomes diferentes. E hoje eu vou trazer esse assunto com o nome de um interessante ponto de vista. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não segue o nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu sou Monique Slama, uma das facilitadoras e terapeutas do Transcender Terapias e Treinamentos. Então vem comigo para você entender um pouquinho mais sobre o que é um interessante ponto de vista. Então é o seguinte, eu já trabalho esse conceito já há bastante tempo. Quando eu estudei o coaching, na verdade, o conceito era chamado O Mapa Não é um Território, que na verdade isso vem da PNL, né? Mas a primeira vez que eu tive contato foi durante a minha formação de coaching. Depois, quando eu fui fazer a formação de PNL, eu aprofundei ainda mais no conceito. E quando eu caí no mundo da Access Consciousness, que eu amo de paixão, a gente trabalha como um interessante ponto de vista. E eu confesso para você que esses conceitos realmente trouxeram muito mais leveza para o meu dia a dia e fizeram com que eu me relacionasse com as pessoas de uma maneira completamente diferente, tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na verdade, todo mundo reage, age e toma as suas ações de acordo com o que para elas parece que é o certo. Quando a gente trabalha na Access Consciousness, a gente trabalha fora das polaridades. Então, na verdade, não existe certo e errado, não existe bom e mal. Isso não existe. Na verdade, está todo mundo certo. Monique, está todo mundo certo? Sim, está todo mundo certo, porque cada indivíduo é único. E cada um reage aos fatos de uma maneira muito particular, de acordo com as vivências que essa pessoa teve na vida dela. Então é muito comum, por exemplo, diante de um mesmo fato, pessoas agirem de formas diferentes. Sabe aquela história dos dois gêmeos, né? Eu vou contar aqui essa história para vocês. Existiam dois gêmeos. Um ficou milionário e o outro ficou muito pobre, né? E aí um canal, né, uma imprensa decidiu entrevistar esses dois para entender como que duas pessoas que foram criadas na mesma família, um se tornou um milionário super conhecido e o outro simplesmente não teve tantos bons resultados na vida, né? Acabou não conseguindo se desenvolver bem profissionalmente, nas suas relações. E aí foram fazer uma entrevista com esses dois. E aí, primeiro, entrevistaram um milionário. Falaram, nossa, você construiu uma vida, né? Muito rica, muito próspera, uma profissão, uma carreira, né? Brilhante. Me conta, qual é o teu segredo? E aí, o irmão fala assim, olha, tudo começou quando o meu pai... E aí, continua a história. E aí, quando foram entrevistar o outro gêmeo, né? Que não tinha essa vida tão bem resolvida, perguntou assim, e aí, me conta, o que aconteceu com você para você chegar nesse ponto agora? E aí ele fala assim, olha, tudo começou quando o meu pai... Então perceba que, na verdade, o que o pai fez, não importa o que o pai fez. O que importa, na verdade, é como cada um reagiu ao que o pai fez, né? Então, perceba que tudo na nossa vida, a gente toma decisões e a gente age de acordo com um programa que funciona aqui dentro da nossa mente, que funciona de acordo com aquilo que a gente vivenciou no nosso dia a dia e que fez com que a gente entrasse no que parece certo para mim. Mas o que parece certo para mim não necessariamente é o certo para você. Só que não existe certo e errado, então eu estou certa e você também está certa. Então, dentro da PNL do coaching, a gente fala o quê? Que o mapa não é o território, porque cada um vivencia suas experiências de uma forma diferente, mesmo que elas sejam as mesmas experiências. E dentro da Access, a gente utiliza muito o conceito do interessante ponto de vista. E se a partir de agora você simplesmente, diante de uma opinião, diante de
uma ação de alguém, né? Você simplesmente parar, olhar para aquela pessoa e para aquela atitude e falar: nossa, é um interessante ponto de vista que essa pessoa está trazendo para mim. Eu tenho um outro ponto de vista e é um outro interessante ponto de vista. Gente, eu vou falar uma coisa. Isso traz uma leveza. Quando a gente começa a praticar e colocar isso em prática, né? E a gente começa a perceber que, nossa, meu marido fez isso, é um interessante ponto de vista, né, dele. A gente não entra num conflito, né? Ou então a gente olha para um colega de trabalho, a gente olha até mesmo para os nossos filhos e a gente começa a perceber que simplesmente não tem certo nem errado, porque não tem julgamento, e tudo não passa de um interessante ponto de vista. Isso é incrível. Então, no vídeo de hoje, eu te convido a realmente você praticar essa ferramenta do interessante ponto de vista. Quando você se deparar com alguma coisa que vai muito ao contrário daquilo que você acredita, daquilo que você iria fazer de acordo com o que parece certo para você, você simplesmente, ao invés de entrar num conflito, entrar em um atrito que não vai levar você a lugar nenhum, né? Simplesmente pare, respire e pense assim: nossa, que interessante ponto de vista essa pessoa tem. Então fica aí essa dica de hoje. Espero realmente ter sido contribuição para você e vamos colocar em prática. Comenta aqui nesse vídeo como foi praticar essa ferramenta, porque eu adoro ler os comentários. Curte, compartilha e segue a gente em todas as nossas redes sociais, que com certeza eu e Vivi, a gente sempre tem algo novo para trazer para você. Então, um beijo grande e fico aí aguardando os relatos quando a gente começa a colocar em prática um interessante ponto de vista.